Olá, amigos da TV Nova Luz, essa TV que foi criada para iluminar os nossos dias. Que alegria esse encontro de quarta-feira, onde podemos refletir sobre assuntos tão maravilhosos. Está entrando no ar o nosso programa Viver e Transformar. Nós sempre iniciamos o nosso programa ouvindo a música da nossa querida Rosália, que é para movimentar os nossos neurônios e nos inspirar. Vamos lá, Rosália? Vamos lá. Olá a todos. A música de hoje é Tempo e Vida, do Ariovaldo Filho. Depende de nós, de mais ninguém, que amanhã seja melhor, através do amor e humildade. Depende de nós, de mais ninguém, que amanhã seja melhor, através do amor e humildade. Deixar o tempo e a vida correrem num riacho da amizade. Deixar o tempo e a vida correrem num riacho da amizade. E seremos amanhã uma grande família. Com certeza nossas vozes vencerão em coro. Todo mal. E seremos amanhã uma grande família. Com certeza nossas vozes vencerão em coro. Todo mal. Depende de nós. O Ariovaldo Filho, ele é muito inspirado nessa música que me parece uma divisão em três partes, né? Uma é a gente reconhecer que é a água, reconhecer o fluxo da vida, reconhecer que a gente tem uma capacidade de se adaptar diante dos percalços, né? Diante das rochas. Então, quando ele começa a música falando que depende de nós e de mais ninguém que o amanhã seja melhor, através do amor e da humildade, ele está nos apontando um caminho para a maturidade, que é o programa de hoje, né? Depende de nós. A gente tem projetado muito no outro, né? Tanto as nossas alegrias quanto os nossos dissabores. E quando ele começa, depende de nós e de mais ninguém que o amanhã seja melhor, é que nós é que temos a capacidade de criar os nossos mundos internos, né? Então, é um exercício dessa maturidade, a gente estava até brincando antes da gravação, né? De que você pode ter uma maturidade independente da idade em que você esteja, né?
você pode ter um pensamento infantilizado, independente da idade em que você esteja. Porque a descoberta da maturidade é muito interessante a gente pensar que não é uma descoberta de agora tudo vai ser fácil. Não, né? Mas é uma aceitação mesmo, né? De coisas que a gente pode modificar, de coisas que a gente não, infelizmente, consegue modificar. Quando a gente ouve falar, por exemplo, dos grupos que já se entenderam no processo de dependências, e quando a gente diz dependências, não só de drogas ilícitas, né, de álcool, mas também uma dependência de pensamentos negativos, uma dependência da gente achar que as coisas não vão dar certo, uma dependência de comida, uma dependência de mentira, né? A gente está muito afastado do caminho da maturidade. E nesses grupos, uma das frases que a gente lê, né, que são muito discutidas nesses grupos, é para que a gente ganhe, né, para que a gente construa serenidade nesses momentos difíceis. Porque os momentos difíceis, eles vão existir. E essa serenidade, ela vai nos ajudar realmente a entender que muitos comportamentos, muitas situações, a gente não consegue modificar, né? E é por isso que o Ariovaldo ele começa a música falando assim, que a gente precisa, na verdade, construir o amor interno, que é muito importante, o auto-amor, e construir essa humildade da gente entender que há situações que dependem de nós, que a gente consegue modificar. E há situações que independem de nós. E aí requerem a nossa serenidade, né? E requerem a nossa aceitação. Isso é um caminho para a maturidade. O que você acha, Sônia? Olá, amigos. É verdade. A maturidade ela está muito ligada mesmo nessa capacidade de tolerar as nossas frustrações e principalmente ao autoconhecimento, né? Aquilo que a gente vem repetindo e, enfim, que é importante lembrar é de que nós precisamos nos conhecer para aceitar as nossas dificuldades, as nossas limitações e a partir daí agir, né? Agir de uma forma mais madura. E é muito importante lembrar que a maturidade não é a idade madura, né? Na matura, porque é como acontece, por exemplo, com os frutos, né? Quando um fruto está maduro, é quando ele está ali bom de ser colhido, né? Então, ele tem um tempo de maturação. As pessoas, elas às vezes têm 50, 60, 80 anos e não conseguem alcançar a maturidade. E, normalmente, é interessante porque, assim, tornam-se pessoas chatinhas, pessoas que ninguém quer ficar por perto, porque é aquela pessoa que exige muito, é aquela pessoa que não, que sempre coloca a culpa no outro, né? Ela não tem responsabilidade por nada que acontece na vida. Elas são, às vezes, muito presas ao passado, né? Não conseguem viver o presente com as suas dificuldades, enfim, e tentar vencer os desafios. É sempre culpa, porque a minha infância foi muito difícil, porque a vida sempre foi difícil para mim, e assim vai, né? E não consegue, está sempre colocando a responsabilidade no outro. Isso é um sinal de maturidade. E pessoas assim, elas realmente não são tão atraentes, né? Enquanto que outras que sabem que fizeram o possível e que algumas coisas não vão mesmo dar certo, então são capazes de lidar com essas situações de frustração, tolerar um pouco também tanto as situações como as outras pessoas, são aqueles que pode ter 50, 90 anos, que serão pessoas, ou 20, que são pessoas agradáveis, pessoas que você quer ficar perto, porque vai ter experiência para te falar, vai ter vivência para te trazer, histórias de vida, e que vai aceitar. Imagina uma pessoa de 20 anos conversando com a sua vozinha, ou com seu, sei lá, sua bisavó, ou a bisavó do vizinho, que seja, não importa, mas com uma outra pessoa de 90 anos, e elas trocarem ideias, né? Então, as duas podem ser pessoas já com grau bom de maturidade, né? Pessoas maduras, e aí não depende da idade. Então, é isso, né, Leila? Leila, o que você traz para a gente? A maturidade, segundo a ciência, é quando o indivíduo consegue se autossustentar.
Então, quando é que se inicia a maturidade humana? Quando a pessoa já vive do próprio suor, digamos assim. Então, se você tem um filho que está com 30 anos, mas ainda depende de você, você ainda paga a faculdade, você ainda ajuda ele a se manter, ele ainda não chegou na fase madura, segundo a expectativa social, digamos assim, né? Mas a gente sabe que a maturidade é a maturidade espiritual que nós queremos falar, né? O que a Soninha estava falando. A maturidade espiritual é quando a gente tem um domínio sobre nós mesmos, como ela muito bem colocou, quando a gente sabe exatamente o que quer, quando a gente é responsável pelas consequências, a gente faz uma escolha e sabe que aquela escolha vai ter consequências, então a gente sabe, né, escolhe com consciência, quando você toma consciência do seu próprio tamanho espiritual. Porque a maioria de nós estamos ainda na infância espiritual. Nós somos cheios de mazelas, né, de sensibilidade, de mágoas, de inveja, de ciúme. Tudo isso representa uma imaturidade espiritual. Por isso os espíritos falam que a gente não é mal, nós não somos maus, nós somos ignorantes, no sentido de ignorar. Porque quando a gente faz um projeto de se tornar um ser maduro, né, de se tornar um adulto maduro, Leon Denis faz essa distinção entre o velho e o ancião. Ele diz que o velho é aquele que se sente imprestável, acha que ele já foi bastante usado e está na hora de esperar a morte. O velho é resmungão, o velho vive de passado, o velho critica tudo, porque no meu tempo era assim, hoje em dia é horrível, não sei o quê. Então, esse é o velho. Mas Denis propõe que a gente se torne um ancião, aquele espírito amadurecido que encara o seu envelhecimento com naturalidade, porque faz parte da vida, né? Que a gente coloque em cada ruga que aparece no nosso rosto uma história, né? Essa ruga aqui me apareceu, mas foi graças àquilo que eu conquistei, né? Já estou na idade madura, né? Assim, Rosário? Com certeza. Sua fala me fez lembrar de um escritor africano chamado Rampateba, que ele diz que na África, cada ancião que morre é uma biblioteca que fecha. Né? Há uma valorização das pessoas mais velhas como as detentoras do saber. Mas por que elas se tornam sábias, né, na tribo de Rampateba? Porque elas entendem que as dificuldades as fizeram crescer. E para a gente é muito interessante como a gente aqui no Ocidente, né, nessa relação capitalista que a gente tem de ter, a gente esquece muitas vezes de todas as dificuldades que a gente já passou para ter, inclusive, a conquista material. Né? Se a gente não valoriza muito a conquista material, que dirá a conquista espiritual? Né? E aí o Ariovaldo, quando ele fala na segunda parte, deixa o tempo e a vida correrem no riacho da amizade, é nesse sentido. A gente precisa. O apego, ele grita muito na nossa sociedade. A gente é muito apegado às coisas e às pessoas. Né? Existe uma teoria que está sendo muito difundida, que é o minimalismo, que eles lembram para nós, para a gente não usar pessoas, né, e valorizar coisas, mas o inverso. Valorizar pessoas e usar coisas. E o nosso comportamento, que é um comportamento ainda muito na defensiva, muito apegado, faz com que a gente tenha relações descartáveis. As mesmas relações descartáveis que a gente tem com o mundo material, a gente tem tido com as pessoas. Isso é muito difícil para a gente adquirir maturidade, né? É como se a gente estivesse vazio por dentro. Na verdade, a gente não está vazio por dentro. A gente tem muitas conquistas que a gente não está conseguindo perceber, né? Então,
A Sônia é ótima de exercícios, ela mostra os exercícios para a gente, assim, terapêuticos que eu faço sempre que ela dá as dicas no programa. E em um dos primeiros programas ela falou mesmo para a gente relembrar, assim, no momento, antes da gente dormir, quem a gente é, né? Trazer realmente para a superfície as nossas bagagens positivas, né? Isso é muito importante para a gente fazer, é um exercício de maturidade, porque se a gente passa a aceitar como a gente passa a entender os nossos vazios como momentos. E a gente também passa a entender e valorizar tudo que a gente tem feito de bom. Que bom que 7 bilhões, quase 7 bilhões e meio de pessoas no planeta são indivíduos, né? Mas olha só, a gente entende que nós somos indivíduos, mas ao mesmo tempo a gente quer se encaixar na caixinha do outro. E aí é muito difícil, né? Que cada um aqui é uma caixinha particular. E aí quando o Ariovaldo vai para o final da música dele e ele diz: "E seremos no amanhã uma grande família, com certeza nossas vozes vencerão em todo mal", essa maturidade, pessoal, ela vai nos levar a entender as nossas limitações, as nossas habilidades. Vai nos levar a entender que o outro pode nos auxiliar, que a gente pode auxiliar o outro, que a gente vai educar e ser educado, né? Que a gente vai aprender e vai ensinar. Olha que maravilha que é estar encarnado na Terra, sobretudo nesse momento em que a gente vive se revisitando por dentro, né? Então, essa noção mesmo de fraternidade, esse olhar para o outro, talvez ainda falta para a gente esse despertar, né? Vou narrar uma experiência pessoal. Durante o isolamento, eu só tenho saído de casa uma vez ao mês, que é justamente para pegar o dinheiro, né, para poder fazer os pagamentos durante o mês, das compras, enfim, que chegam em casa. E aí eu olhei no sinal, na primeira vez que eu saí de carro, tinha uns rapazes vendendo balas, enfim, no sinal. E aí eu fiquei olhando para aqueles rapazes no primeiro momento e falei, puxa vida, ninguém vai comprar, né? Quem vai abaixar o vidro para comprar? Pode, enfim, ser infectado, né? E aí depois eu fui para casa pensando, nossa, eu podia ter pensado tanta coisa boa, né? Ter emanado tantas energias boas, mas eu só pensei na questão mesmo de ser infectada. E aí eu vim para casa pensando que, na verdade, a gente tem feito isso como uma maneira da gente se defender. A gente tem endurecido o nosso coração para muitas vezes não ver as dificuldades que estão acontecendo. E aí eu me lembrei de uma frase de um livro que eu li, Autocompaixão, da Christine Neff, que ela diz que endurecer o coração não vai fazer ninguém feliz, né? E é exatamente isso. O amor, a conquista da família, a conquista da maturidade, a conquista da família universal, espiritual, vai passar por esse amolecimento do coração. Então, nas outras vezes que eu fui à rua, após essas reflexões, eu fiquei desejando para eles, com os olhares, com um sorriso, mesmo de dentro do carro, que eles tenham um bom dia, né? Que eles consigam levar o alimento no final do dia. É uma transformação que nós, sobretudo nós espíritas, que sabemos da importância do pensamento, faz uma diferença, né? O que você acha, Sônia? Posso achar, né? O que eu posso achar? Está tudo aí. É interessante porque aí você passou a sair do eu, né? De ser maduro tem a ver com o meu autoconhecimento, comigo e tal, para passar para o outro. Porque não há que ter maturidade sem ter esse olhar do outro. Porque estamos juntos, não existe um eu maduro se o mundo não está maduro, né? Então, é assim como se nós estivéssemos realmente num processo de amadurecimento. Então, aqueles que já estão um pouco melhor, um pouco mais à frente, já conseguem perceber isso que você falou. Porque a gente não é perfeito. Então, vai chegar um ponto, porque você estava falando e eu me lembrei que eu também passei por isso, um dia que eu saí de carro e vi os rapazes vendendo. E eu pensei exatamente isso, Rosália. Falei, coitados, ninguém vai comprar, eles precisam trabalhar. Mas também não abri a minha janela para comprar, não. Né? Essa é a questão. Mas, assim, poxa, tomara que eles consigam, realmente a gente precisa ajudar de alguma forma. Então, a gente tem um caminho, né? E existem pessoas que ainda estão numa fase de dizer
que essas pessoas estão fazendo na rua? Vai acabar contaminando todo mundo? Eles não tinham que estar aí, quer dizer, porque, na verdade, é como se eles ali estivessem contaminando o mundo inteiro, né? Então, a maturidade passa por essa tolerância, de saber que algumas pessoas vão pensar isso mesmo. E a gente dizer, meu Deus, dai um pouco de luz para eles, que eles possam ter um pouco mais de compaixão, de empatia com o outro, porque a maturidade passa por esse exercício da empatia, né? De não se influenciar por ideias, mas também não querer que o outro seja aquilo que eu acho que é o mais certo, como se eu fosse dona da verdade e eu que vou definir tudo. Né? Porque, afinal de contas, eu já consigo isso, eu já consigo aquilo, eu sou madura. Não, e a Rosália falou de uma coisa muito interessante, que é o prestar atenção, né? E, na noite, a gente chegar à noite e fazer aquela avaliação do nosso dia. Aí é importante também, de manhã, a gente ter, ou mesmo à noite, planejando o dia seguinte, fazer uma rotina para o dia seguinte, principalmente nesse momento que a gente está assim, mais limitado, mesmo já podendo sair para alguns lugares, mas ainda muito limitado. Então, fazer uma rotina para o dia seguinte e ter coragem. E quando a gente faz uma rotina, eu não estou dizendo só a rotina da vida ali do dia a dia, não, tem que ir ao supermercado, tem que pagar tal conta, tem que ligar para fulano, não, mas a gente colocar um objetivo, traçar um objetivo. O meu objetivo hoje é ser mais tolerante, por exemplo. Olha que legal, se a gente puder fazer isso. Se não der para ser hoje, porque hoje é um período muito curto, pode traçar esse objetivo para o mês. Esse mês eu quero ser mais tolerante. E aí você pode ir anotando, até mesmo no celular, hoje é tão fácil, né, anotar no celular, anotando o que você passou, que você se percebeu mais tolerante. Aí antes o cachorro latia lá fora e eu já estava aqui reclamando, esse cachorro vive latindo. Mas cachorros latem, não é, pessoal? Cachorros não sorriem, não cantam que nem a Rosália. Os cachorros latem. Então, eu sei que ele late. Então, eu posso até falar assim, até uma prece para que o dono do cachorro consiga conversar com ele e adestrá-lo um pouco melhor para ele não latir. E aí, poxa, mas eu já consegui fazer isso. Eu já consegui pensar no outro de uma forma que chegou ali e eu não gostei de como ele me olhou, de uma forma que ele podia estar com algum problema, mesmo que eu não consiga, não tenha intimidade. Eu até posso falar, você está sentindo alguma coisa, posso te ajudar em alguma coisa, mas às vezes a gente não consegue isso, mas eu já posso pelo menos fazer uma prece por ele também. Então, nós como espíritas sabemos que a oração é uma forma de iluminar o mundo. Né? Tem uma frase que muito repetida nesse período de isolamento social, que foi: nunca se orou tanto com tantos templos fechados. Né? Então, a gente não precisa ir à casa espírita ou à igreja para orar. A gente pode orar em todos os momentos da vida. Se eu vejo alguém ali discutindo, eu posso orar por ele. Né? Às vezes eu não tenho como enfim, influenciar aquela decisão ali. Se eu acho que as pessoas estão lá naquele sinal, fazer como a Rosália fez. Né? Então vamos orar, porque é um grande instrumento que a gente tem de melhorar o mundo. E com o mundo melhorando, nós vamos melhorar e assim vai, né? E assim vai. Então, defina os seus objetivos. Defina qual é o seu objetivo para este mês, para esta semana, e quando chegar e vá se avaliando, mas se avaliando sem o auto-julgamento, não é dizer assim, eu não consigo, porque isso não é maturidade, né? Eu não consigo porque, afinal de contas, hoje o meu filho chorou o dia inteiro e eu não pude fazer nada. Né? Então, não. Então, defina o seu objetivo, tenha coragem de dizer, eu ainda não consigo, mas tenha fé de que você vai conseguir. Nós estamos aqui para evoluir, não é, Leila? Claro. Eu estava ouvindo vocês falarem, estava lembrando de Leon Denis, quando ele fala que nós temos que manter a nossa mente aberta. Porque quando você mantém a sua mente aberta a ouvir o outro, que a gente imagina que já conquistamos tudo, né, pelo fato de termos alcançado uma plenitude profissional, digamos assim, já temos a nossa profissão,
desculpe, já temos o nosso salário, já nos aposentamos, que é o meu caso, você imaginar que você já está pronto, você já está pleno, já chegou na idade madura, mas nada disso. Quando você conversa com um jovem hoje, eles têm uma maturidade, eles têm uma perspectiva, um olhar que nós, da nossa geração, não tivemos. O olhar também vai mudando. Então, a maturidade é um ato contínuo. Você tem que estar sempre te dando a oportunidade de se tornar um pouco melhor, né? Dentro dessa prática que você disse, de estabelecer prioridades, que, aliás, esse é um dos 5 sensos dos japoneses, né? Primeiro é a utilização, depois ordenação. Na ordenação, eles falam isso em estabelecer prioridade. Se nós estamos aqui na Terra por um tempo transitório, quais seriam as nossas prioridades? O que nós deveríamos buscar? E essa maturidade espiritual é um processo evolutivo. Todos nós somos criados para evoluir, para o progresso, para alcançarmos a perfeição. Essa é a meta maior, né? Nós nos tornarmos melhores. Mas sozinhos, meus irmãos, nós não conseguiríamos. Nós precisamos uns dos outros. E quando você tem seus filhos, você aprende demais com os filhos. Você vai amadurecendo com as ideias renovadas, né, dos seus filhos e também dos amigos. Hoje, o jovem, ele parece que foi assim colocado de lado nas organizações religiosas, porque acha-se que a pessoa mais antiga tem mais maturidade. É um ledo engano, porque os mais maduros deveriam, sim, ouvir os mais jovens. Primeiro, porque são espíritos que chegaram depois, mas eles já trazem uma trajetória de vidas anteriores. Então, tem que haver essa aproximação com o jovem. Nós temos que, na casa espírita, abrir espaço para os jovens, para eles opinarem, para eles participarem do nosso crescimento, para nós amadurecermos. Porque a plenitude do ser humano só vai chegar mesmo quando ele for perfeito. Eu gosto muito de uma frase do Pablo Neruda, que eu sempre repito, que ele fala assim, eu errei, sim, eu sempre errei muito, mas quem nunca errou já morreu e não sabe. Quem pensa que nunca errou, já morreu e nem sabe. Então, quando você está pleno na sua profissão, você fez o melhor que você pôde, você já conhece um pouco dos seus limites, você já se considera imperfeito, mas não quer reconsiderar os seus equívocos, né? Então você ainda é um imaturo, porque você acha que você errou sim, mas e daí outros erraram mais, né? Então a nossa postura diante da vida é de estar sempre aberto, como diz Leon Denis, abrir a nossa mente para a consciência plena, ou seja, o mundo evolui, né? Tudo muda, tudo se transforma, e a gente tem que abrir para essas novidades que chegam e, com a nossa inteligência, examinar, como disse Paulo de Tarso. Tudo me é lícito fazer, mas nem tudo me convém. Então, isso é uma frase muito madura. É sinal de que o espírito já chegou à conclusão da sua liberdade, mas chegou à conclusão também que muitas coisas não é lícito a gente fazer, né, Rosário? Não sei, eu acho que nosso tempo já terminou, né? Então, eu vou dar a palavra para você. Não, agradecer, né? Agradecer por essa noite, tarde, manhã, então, de tanto aprendizado, né?
com grandes pessoas como a Leila e a Sônia, que trazem uma bagagem assim muito grande, e a maturidade é espiritual, hein, né? Garotinhos. Um grande beijo a todos vocês, né? Que seja uma semana de muita paz e, acima de tudo, de muitas reflexões internas, né? Então a gente vai cantar novamente a música e aí fica o meu abraço para todos vocês. Um beijo. Ai, que maravilha, Rosália, é isso mesmo, né? Que nós possamos amadurecer, possamos ter essa alegria, essa certeza de que não somos perfeitos, mas estamos a caminho dessa perfeição. Um dia nós chegaremos lá. Mas vamos viver do futuro, vamos viver o presente, né? Vamos fazer aquilo que nós podemos fazer hoje para sermos o melhor possível e tornarmos este mundo o melhor possível. Então, trace os seus objetivos, né? E vamos ver, daqui a um mês, eu quero que vocês vão dizendo para a gente como é que vocês estão. Comece aí no chat dizendo quais são os seus objetivos, o que você gostaria de amadurecer. Um grande beijo, fiquem em paz e até a próxima quarta. Até a próxima quarta, meus irmãos. Se Deus quiser, vamos encerrar o programa ouvindo a música da nossa querida Rosália. Depende de nós, de mais ninguém, que amanhã seja melhor, através do amor e humildade. Depende de nós, de mais ninguém, que amanhã seja melhor, através do amor e humildade. Deixar o tempo e a vida correrem num riacho da amizade. Deixar o tempo e a vida correrem num riacho da amizade. E seremos amanhã uma grande família. Com certeza nossas vozes vencerão em coro. Todo mal. E seremos amanhã uma grande família. Com certeza nossas vozes vencerão em coro.